Olá, família Pax, mais uma vez, ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax. E hoje ele fala sobre Índia 30 anos. Pois é, vamos aguardar o nosso querido Cleudio Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nessa tarde de inverno, né? Porque tá frio a beça aqui em São Paulo. Vocês não têm noção como tá o vento gelado. Afinal é primavera, né? Tem essas mudanças assim malucas de clima realmente. E hoje também nós celebramos 42 anos do início das canalizações das mensagens do bem-amado Mestre Saint Germain. Então é um dia de festas. Vamos lá celebrar e manifestar, né, família Pax? Vamos aguardar então aqui o nosso querido Cleudio Bueno entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde de luz. Estou tentando aqui já te colocar no ar. Anjinhos da Technology, please. Vamos colocar o Buenite no ar para que a gente possa estar conversando nesta tarde. Nublado é calor. Oh, God. Obrigada e obrigada pelo carinho. Hey, Buenite, tudo bem? Olá, Carmen, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está aí as coisas? O clima, como é que está? Está gostoso aí hoje? Não, tá frio, né? Tá marcando Muito bem. 18 graus, mas eu acho que tá 8. Esse aí tá, entendeu? Tá meio errado, fora de escola. Tá um vento geladésimo. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de dar parabéns a você, a Pax, a toda a nossa diretoria, por esse aniversário de 42 anos, quando começou as canalizações, no dia 19 de outubro. Hoje também é um dia muito especial para todos nós que fizemos a primeira viagem para a Índia, do qual nós estaremos falando um pouco mais nessa tarde. Eu também gostaria que, nesse momento, né, todos nós que estamos aqui, firmássemos os nossos pensamentos, nossos sentimentos a esse centro maravilhoso, espiritual, que nós, família, conceituou com três letrinhas, né, a Pax, mas na verdade chama-se Fraternidade Pax Universal, né, do qual também ela passa a existir desde 1985, dentro dos seus estatutos e através dos seus registros, no dia 3 de abril. Também uma data significativa que nós não sabíamos e depois, mais tarde, estudando todas as escolas que falam sobre a teosofia e sobre os mestres, foi a data que a Madame Blavatsky escolheu para fazer os registros também da Sociedade Teosófica. Então, é uma data muito importante para todos nós, mas hoje nós comemoramos aquela presença, né, de Xinã em todas as nossas vidas, quando ele falou para quem já trabalhava muito que era a hora de começar a trabalhar. E, de fato, a partir daquele momento, todos nós começamos a trabalhar e trabalhar muito, mais do que nós estávamos habituados. É verdade, obrigada, Bueno, pelo carinho, pelo amor, dedicação, por ser É meu uma coisa companheiro há que 30 anos, minha gratidão. é uma coisa que às vezes fica muito difícil até de nós mesmos acreditarmos, né? Mas é possível. Porque quem pensa que não é possível, é É possível. possível, É tudo é possível. possível. Tudo é possível, né? Então, agora nós vamos, antes de iniciarmos e falarmos um pouquinho a respeito do que foi essa viagem, que foi muito significativa para todos aqueles que estavam presentes, mas principalmente para aqueles que já estavam com o pé na estrada, né? Receberam daí a enxada, né? Receberam a enxada, o rastelo, e mais as sementes para a gente começar a arar o terreno e começar a plantar as nossas conquistas É. e, ao mesmo tempo, privilegiar e abrir as portas do nosso coração, da nossa mente,
da nossa alma para aquelas pessoas que queriam, de verdade, uma porta aberta em suas vidas. Então, antes de nós começarmos a falar um pouquinho, vamos fazer a nossa oração por Arcanjo Miguel, pedindo que ele continue nos dando a sua proteção e a sua segurança, estendendo para todo o querido e amado planeta Terra, a todos os reinos, a todos os elementos elementais, todas aquelas escolas que fazem parte dos nossos estudos, a fraternidade, os conselhos, as irmandades, as ordens, a federação, a confederação e, principalmente, aos nossos pais planetários, aos nossos pais solares e ao grande Sol central. Então, que o Arcanjo Miguel zele por nós, por nossas famílias, por todos aqueles que nós amamos e que estão ao nosso lado nesse momento no Rio da Vida. Fechemos os nossos olhos, então, e firmemos os nossos pensamentos, o nosso coração nessa oração. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação, seja como a vossa verdade, sendo a vossa espada em vossas mãos para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade possa ser a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor de toda a humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Bom, pessoal, eu já disse no nosso prenúncio, né, que nós estamos comemorando hoje 30 anos da nossa primeira viagem à Índia, né? Uma viagem que durou 22 dias e que foi uma viagem que realmente estaria muito próxima, para quem conhece o Brasil, né, e tem ele em mente, seria uma viagem mais ou menos assim, né, que a gente chega, vai para o norte, depois vai para o sul, depois vai para o leste, depois vai para o oeste, depois a gente visita o centro do Brasil e vai andando como se nós estivéssemos conhecendo todas as regiões do Brasil e algumas das suas principais cidades também. Essa foi mais ou menos a nossa primeira viagem para a Índia. Foi isso que acabou acontecendo. Nós saímos nessa peregrinação no dia 19 de outubro de 1993, né? E nós embarcamos para Londres, em primeiro lugar, porque nós não tínhamos, né, uma conexão direta, como ainda não tem, para a Índia. Então, nós fomos para Londres. E chegando em Londres, ficando lá um dia, quase um dia e pouquinho,
nós acabamos visitando alguns lugares em Londres, e o primeiro lugar que nós tivemos o prazer de ir foi Salisbury. Salisbury, em Wiltshire, é um lugar onde tem a Catedral Gótica com seus vitrais, aqueles vitrais maravilhosos que muitos de nós acabamos também adquirindo, né? Espelhos, acabamos adquirindo selos, acabamos adquirindo plásticos daqueles da gente pôr em vidro, aonde a luminosidade depois pudesse bater e todos nós nos lembrarmos daqueles vitrais coloridos maravilhosos. Além dela ter sido construída em 1334. E também tem a torre mais alta de toda a Inglaterra e do Reino Unido. Tem aproximadamente a sua torre 120 metros de altura. Na sequência, nós fomos visitar Bath. Bath é uma cidade romana, com construções ainda romanas, que foi mais ou menos construída pelos romanos no século XV. No século XV, aonde ali, nesse século, toda a questão cristã foi colocada também na mesa e se construiu uma das mais lindas abadias do mesmo século, na nossa era cristã, para que fôssemos visitados. Em Bath, inclusive, além de todas as construções romanas, também essa construção romana não é do século XV, como alguém pode estar imaginando. A abadia é do século XV. Né? Eu estou falando de memória, então, se alguma coisa me permitir o escape, eu vou voltar. E ali, inclusive, tinha as salas de banhos, né, que eram como piscinas antigamente, através das suas colunas, através dos seus portais, algo assim que era maravilhoso. E visitamos também, não poderíamos deixar de visitar, Stonehenge, que foi construída entre 2.700 e 1.500 antes de Cristo. Então, realmente, aqueles que não conhecem, é quase que obrigatório estar em Stonehenge quando forem para a Europa, para que tenham a oportunidade de colocarem as suas mãos e receber toda aquela energia que realmente é uma energia sagrada. Muito bem, uma vez de nós termos visitado alguns pontos de Londres também, descansamos e no dia seguinte, depois de um dia e meio estando naquele país, nós pegamos e fomos em direção à Índia. E nós entramos pelo portal, como é costumeiro dizer na Índia, naquela época, nós entramos pela cidade de Bombay, como alguns poderiam dizer. Ali em Bombay, nós estivemos no aeroporto, na sua chegada. Para quem não conhece Bombay, atualmente é onde fica Bollywood, que é o centro cinematográfico da Índia e de bons filmes também ali da Ásia e do Oriente e de todo o Oriente. E tem também naquela cidade um portal, um grande portal, né? Como na maioria das cidades da Europa também existe, né? Aqueles arcos maravilhosos, lá na França, o Arco do Triunfo. Né? Na Índia existe o Portal da Índia, que é um arco maravilhoso por onde nós entramos na Índia com todo o respeito que nos merece. E ali, através da Índia, nós fomos direto de Bombay, nós fomos direto a uma cidade que se chama Bangalore, ou Bangalore, como alguns queiram também, que é a capital de Karnataka, que é a capital de um estado que tem no sul da Índia. E lá, chegando no hotel, nós tínhamos um compromisso muito sério durante a madrugada, onde todos nós saímos, aqueles que porventura receberam o chamado, algumas pessoas não se deslocaram, preferiram ficar no hotel, mas a maioria do grupo, nós estávamos em 20 pessoas. 20 pessoas, cada qual em seu quarto, né? Em duplas. As únicas pessoas que estavam em single,
na verdade, naquela oportunidade, era eu e a Carmen. E nós nos preparamos para aquele momento muito importante que nós estávamos indo, então, para o ashram de Sri Satya Sai Baba. Como vocês todos sabem, nós somos devotos, estivemos várias vezes naquele ashram, mas essa era a primeira vez. E ali nós fomos para a cidade de Puttaparthi. Puttaparthi, ou, como eu disse agora, né, depende muito da nomenclatura e como é usado lá, é a capital de Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, também alguns dizem isso, né? E é uma cidade muito importante no sul da Índia. E antes de nós chegarmos lá, nós visitamos, existem muitos monumentos naquela parte da Índia, referentes ainda à Era de Touro. Vejam bem, como a Índia é muito antiga, da Era de Touro. E nós passamos num lugar chamado Prasanthi Nilaya, Prasanthi Nilaya, que é onde ficava o terceiro maior touro de pedra da Índia, construído com uma única pedra. Então, vocês imaginem o tamanho desse touro que foi esculpido numa única pedra e é o terceiro maior touro da Índia, antes de nós chegarmos no ashram de Sai Baba. E lá, chegando ainda de madrugada, antes do sol nascer, para nós visitarmos o ashram, e aquilo era muito diferente do que é hoje, existiam, para vocês terem uma ideia, centenas ou até milhares de pessoas para poder entrar no ashram. E como nós chegamos de madrugada, já existia um número muito acentuado de pessoas esperando em fila para poder entrar no ashram. E naquele tempo existia plataformas que ficavam em separações como quadras esportivas, que não é coberta, era ao tempo, mas aproximadamente 2 ou 3 vezes maior do que essas quadras, em números de aproximadamente de 4 a 5 quadras de cada lado. Por que eu falo de cada lado? Porque as mulheres eram divididas dos homens. Então, existia uma diferença de gênero. As mulheres ficavam nessas quadras de um lado e os homens ficavam nas outras quadras de outro lado, sem termos contato visual, elas nem dos homens e nós nem delas. E todas as vezes que se sentavam nessas quadras, tinha um tempo limite para você ficar sentado enquanto havia música e enquanto haviam bhajas. Bhajas são canções com mantras que os hindus fazem. Só que depois desse tempo determinado, que nós vamos colocar aqui aproximadamente entre 20 minutos e meia hora, todos se levantavam novamente e saíam das quadras organizadamente para outros entrarem nessas quadras, se sentarem nessas quadras e ficarem entre 20 minutos a meia hora ouvindo música e os bhajas, até que um coordenador pedisse para se levantar e saíam. E quem tinha entrado não poderia mais voltar. Então, o que acontecia? Todo mundo entrava, ficava 20 minutos a meia hora, fazendo e ouvindo os bhajas, e depois se levantava e saía. Por quê? Porque Sai Baba ainda não tinha entrado dentro da sua cerimônia. Então, existia o trono dele, que ficava de frente para os homens. Então, ele tinha um trono. Enquanto ele não chegava, as músicas e os bhajas eram cantados, e depois de 20 minutos a meia hora, nós nos levantávamos e saímos. E íamos seguindo aquela fila que estava lá atrás, antes de entrarmos no ashram, sem saber o que estaria acontecendo lá dentro. Nós só sabíamos que as filas estavam andando, mas não sabíamos que todos tinham que sentar, ficar 20 minutos
depois de meia hora se levantavam, saíam e entravam outros grupos. E aqueles que estavam lá sentados saíam sem o direito de voltar, de entrar na fila que estavam, que eram coisas independentes. Pois bem, quando chegou na hora do nosso grupo entrar, nós entramos, as mulheres de um lado e os homens de outro, e nós sentamos. Nós aguardamos durante aqueles minutos de 20 a meia hora para ver se o Sai Baba saía do local onde ele estava, que estava dentro do seu ashram, para sentar no seu trono e fazer as cerimônias do dia. Pois bem, nós entramos, as meninas de um lado e os homens de outro. Eu falo os homens porque, na verdade, só tinha dois, né? Sendo que um tinha ficado no hotel, porque nós estávamos em 3 homens. Um tinha ficado no hotel, que foi o Otávio Leal, e 2 tinha seguido para esse encontro com o Sai Baba. Eu e o Manolo. Manolo, que é um ser maravilhoso de luz, que foi companheiro por muitos anos da Heloísa La Sálvia, que estava comigo na oportunidade. E todas as outras meninas estavam do lado delas sentadas. Coube ao destino e ao grande ser, criador de tudo e de todas as coisas, que naquele momento que nós estávamos sentados, ele, Sai Baba, aparecesse e sentasse no seu trono e começasse as cerimônias daquele dia. Evidentemente, todos nós fomos despojados das nossas câmeras fotográficas. Mas, como sempre brasileiro é brasileiro, né? Não que eu queira dar do jeitinho, porque isso não era possível, porque todos, antes de entrar no Acha, tinham que passar por uma revista. Pô, vocês sabem melhor do que eu, homem não carrega bolsa. Nós não carregamos bolsa. E eu estava com uma calça que também não tinha bolso. O que eu fiz na hora com a câmera fotográfica? Eu coloquei na meia, como se a meia fosse um bolso, coloquei na meia, puxei um pouco mais a meia para cima da perna e coloquei a minha câmera fotográfica ali, porque não era permitido. Inclusive, eles faziam a segurança no corpo da pessoa toda e também das meninas com as mulheres. Tinha esse tipo de segurança. Passaram a mão no meu corpo todo, chegaram até para baixo do meu joelho, mas não foram até as pernas. Não foram até as pernas. Muito que bem. Eu estava sentado com a minha câmera. Eu estava sentado com a minha câmera. Sentado no ashram, quando o Sai Baba entra para a cerimônia. Pô, pessoal, vocês imaginem o que é um brasileiro na primeira viagem sua para a Índia e um grupo do qual nós já estávamos pertencendo e já tínhamos um trabalho anterior na casa, de repente, com o Sai Baba na sua frente, aonde todos começaram um cântico maravilhoso para ele e começaram naquele dia as celebrações de um mês para o seu aniversário, que curiosamente, ou por fatores do destino, ou do grande criador de tudo e de todas as coisas, também faço aniversário no mesmo dia. Pois é. Qual foi a minha felicidade? Qual foi a minha felicidade de ver tudo aquilo? Ele não pôde fazer a sua cerimônia integralmente, porque já chegaram os elefantes, inclusive o dele era o elefante branco. Não pense na cor branca como sendo a cor do elefante, mas ele é um pouco mais claro, menos cinzento, né? Um cinza bem clarinho, com algumas pintas que dá para a gente ver da cor natural do elefante. Ele totalmente enfeitado, porque também já estava na Índia acontecendo o que está acontecendo nesse exato momento, que é o Navaratri. Então, a Índia toda estava em festa naquela oportunidade. Houve um cortejo saindo ali da nossa frente com o Sai Baba em cima do elefante e eu não consegui me segurar, pessoal. Eu confesso que naquela oportunidade, eu que sou muito disciplinado, muito ordeiro,
muito determinado com as minhas coisas, inclusive da fé, eu não consegui. Peguei imediatamente a minha câmera fotográfica, que naquele tempo não tinha celular, não tinha nada, né? Tinha única e exclusivamente fax, acha que existia fax. Nem sei se Não. tinham ainda no comando. Aí eu tirei a minha máquina fotográfica, que era de filme, né? Aqueles filmes antigos de rolo, né? Já tinha batido algumas fotos a respeito do touro de pedra, aquela coisa toda. Não aguentei e comecei a bater fotos do Saibaba. Comecei a bater fotos do Saibaba, tirei as fotos do Saibaba, e quando nós saímos do Ashram, ele saiu para fazer o desfile dele na própria cidade, o qual ele estava atuando e trabalhando, depois construiu, naquela oportunidade, ele tinha iniciado um hospital que é um dos melhores hospitais hoje de toda a Ásia e de todo o Sim. Oriente, que é na própria cidade de Puttaparthi, né? Ele saiu em desfile pela cidade e todo o nosso grupo acabou se encontrando, né? E aí acabei falando, né, para algumas pessoas, pô, mas que coisa magnífica, que elefante, todo mundo vendo o cortejo, né? Já que não tinha passado pelo lado das meninas, as meninas estavam sabendo pela pelo nosso histórico, por aquilo que nós estávamos contando. Eu e o Manolo estávamos contando o que tinha acontecido. E na oportunidade que eu estava tirando fotografia, o Manolo, que estava comigo, mas sem a sua máquina, começou a acompanhar o cortejo, enquanto eu comecei a tirar fotos sem ele ver. E quando nós reunimos o grupo para contar o que tinha acontecido, a Heloísa, que eu costumo chamar de minha madrinha, a Heloísa La Sálvia, que eu costumo chamar da minha madrinha, falou, Bueno, você tirou mesmo a fotografia do Saibaba? Eu falei, tirei, uma coisa que seria uma coisa histórica, porque poucas pessoas tiveram oportunidade, primeiro, de ficar na frente de Saibaba e depois de tirar fotos de Saibaba, o que não era permitido, muito pelo contrário, é proibido. Né? Eu falo meio constrangido, mas é a verdade. Ela falou, quando você revelar as fotos, você me dá? Eu falei, claro, Heloísa, as fotos já são suas. Jura? Eu falei, juro, as fotos são suas. E assim aconteceu. Assim que nós chegamos numa cidade maior, as fotos foram reveladas e eu acabei dando para a Heloísa aquelas fotos que, na época, era tão importante para ela e todos nós sempre acatamos uma vontade e um desejo da Heloísa La Sálvia. Eu que gosto demais dela e, como vocês vão ver daqui para frente, ela teve assim uma parte preponderante na minha questão espiritual. Bom, uma vez que nós saímos, então, de Puttaparthi, ali em Andhra Pradesh, depois de nós termos visitado Prasanthi Nalaya e o Ashram de Seri Sai Baba, nós fomos para Calcutá, com o nome hoje de Calcata, o Calcatá. Depende muito do idioma que está sendo falado, porque a maioria dos nomes de algumas cidades, de alguns lugares da Índia, também está sendo mudado. Né? Eles Sim. estão colocando nomes da própria cultura, porque se nós levarmos em consideração a cultura indiana, nós vamos ver que a maioria das suas cidades tem o nome ainda em relação ao Império Britânico, do qual, a partir da independência, eles começaram a fazer a sua própria história. A Índia, que nós tivemos lá durante 22 dias, né, como eu acabei de falar, eles tinham, vejam bem vocês, tudo eu vou falar na época da viagem, para vocês terem uma visão do que foi esses 30 anos para cá. Eles tinham uma renda per capita de $350, né? Eles também tinham, na época, 844 milhões de habitantes, era o sexto maior país em habitantes do mundo, o sexto. Hoje, eles são o primeiro. Né? Eles desbancaram a China, só Sim, para mas vocês 30 terem uma anos ideia. atrás, né? Não, eu deixei isso claro já na minha fala. Eu acabei de falar agora, Sim. alguns segundos antes. Né? Acabei de falar alguns segundos antes, para que as pessoas possam ver a relação
do que era 30 anos atrás e do que é hoje. É exatamente isso que eu estou falando. Na época, 83% da sua população era hindu, 11% era islâmica e os outros 6% eram, na verdade, de outras religiões. A moeda existente lá na época e até hoje é, na verdade, a rúpia. E o sistema, como era na época e ainda também é hoje, é parlamentarista. Então, nós devemos lembrar que todo o processo de 30 anos atrás é diferente. E como eu estava falando, o nome da cidade de que era Calcutá e agora é Kokot, ou Kokotá, né? Também a Índia está em processo de mudar o seu nome de Índia para Bharat, Bharat, que é um nome encontrado nas escrituras mais antigas da Índia, que era o nome daquele lugar ou daquele território. Então, todo o Congresso indiano está fazendo um estudo para que o nome de Índia seja mudado para Bharat. Então, como eu estava falando em Calcutá, nós saímos então de Bangalore, que fica no sul da Índia, e fomos para Calcutá, que fica mais ou menos no sudeste, ou mais ou menos no leste, vamos supor assim, do país da Índia. E lá, chegando, nós fomos visitar o sobrinho, a casa onde morava um sobrinho de Mahatma Gandhi, que morava naquela localidade, o qual a Carmen deve ter essa fotografia, porque naquela Yogananda. oportunidade... Yogananda, perdão. Sobrinho do Yogananda. Sobrinho de Yogananda. Acabei agora de falar, você está falando junto e não está ouvindo. E ela pediu para tirar uma fotografia junto com o sobrinho de Yogananda. Ela deve ter essa foto. Sim. Essa foto depois ela foi enquadrada e foi colocada no móvel que ela tinha na casa dela, para ela poder se lembrar da época. E também, ali perto, um pouco mais para baixo, né, apesar de nós termos visitado também toda a cidade de Calcutá. A cidade de Calcutá, na época, era uma cidade completamente industrial, né, e tinha muita fuligem cinzenta das chaminés, né, que naquela ocasião ninguém falava em usar máscara, mas teria sido muito oportuno para que todos nós tivéssemos usado máscara. E depois nós fomos para a cidade de Madras. Nós fomos visitar, né, o centro da Sociedade Teosófica, que hoje não tem mais o nome também de Madras. O nome do lugar virou Chennai. Sim. Chennai, que é a capital, né, de um território que se chama Tamil Nadu. E ali um pouco mais para baixo, onde a gente costuma chegar de avião hoje, que é Chennai, para a gente visitar a Arunachala, que é aquela montanha sagrada da iluminação, né? Que Arunachala fica na colina de Tiruvannamalaya, que também fica no território de Tamil Nadu. Então, a gente tem que entender que essa é uma região que nós consideramos quase que sagrada para nós, né? Quando a gente visita a Índia. Nem sempre dá mais para a gente visitar Chennai, porque é uma cidade muito grande, onde a gente chega de avião e imediatamente nós fazemos o nosso translado para Arunachala. E ali, então, em Madras, naquela época, hoje Chennai, nós visitamos ali o centro, né, da Sociedade Teosófica, onde muitos de nós vimos vários mestres em suas paredes, uma grande biblioteca com livros à disposição, grandes jardins que Sim. fazem parte daquela propriedade, através de lagos. A flor de lótus. Foi a primeira vez que todos nós do grupo vimos flor de lótus, há 30 anos atrás.
nos jardins. Eu ia chegar lá, né? Mas você chegou antes. Onde a maioria então, já estava de posse com as suas máquinas e tiraram as fotografias, então, da flor de lótus, na água. Né? Ela estava na superfície, o seu esplendor, até de um tamanho generoso. Né? Tinha também, vejam vocês, né? Algumas vitórias régias estavam lá presentes em alguns lagos e também na fonte onde estava a flor de lótus, e a maioria que não tinha ainda visto ou ter contato com a flor de lótus, é aquela flor de lótus bonita, rosa, né? Me lembro das cores, porque eu tenho essas fotos, eu ainda tenho, né? Rosa, com o esplendor da sua magnitude, com o branco, ali naquela água, deixou todos nós admirados. Dali, nós fomos numa peregrinação, Laís. Nós fomos numa peregrinação, todos nós convictos, e nós assumimos a nossa aeronave, porque eu tenho que chamar de aeronave, porque na Índia, naquela época, chamar alguma coisa de avião é meio temeroso, né? Era uma aeronave, porque realmente na Índia, naquela época, viajar de avião, além de ser corajoso e confiar muito no Arcanjo Miguel, que rezava muito, né? Porque os aviões, quando desciam, sabe, parecia aquelas pedras quando você joga Dava assim, rasante barrigada. ao lago, e vai fazendo assim, pam, 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 até ele estabelecer, né? Então, nós fomos para uma viagem chegando na cidade de Bagdogá. Bagdogá, ou Badigo, Bagdogra. Bagdogá, ou Bagdogra. O Bagdogá, eu estou usando o nome que foi usado justamente no perfil itinerário que foi fornecido pela empresa que nos levou para a Índia. Lá eles não puseram Bagdogá, eles puseram Bagdogra. Então, eu estou usando alguns nomes que estão no itinerário, estou sendo fiel ao itinerário. Então, nós chegamos a essa cidade, uma cidade conflituosa. Vocês imaginem que nós estamos na divisa, na Índia, mas na divisa com o Butão, na divisa com o Nepal, na divisa com a China e na divisa quase com um pedacinho do Paquistão. E do Tibete, que está a 1 milímetro de nós. Ou seja, nós estamos no pé do Himalaia, da cadeia e na cordilheira do Himalaia, aonde ali os conflitos estavam sendo levados muito a sério na época, e nós fomos recebidos, inclusive, pelo exército no aeroporto. Todas as malas completamente revistadas, algumas que já tinham alguma coisa comprado durante as outras cidades, eles tiraram das malas e confiscaram e nos avisaram que essa revista também seria feita da mesma forma quando nós voltássemos. Alguns foram previdentes em não comprar nada e alguns foram previdentes em comprar e perder aquilo que compraram, como no meu caso, evidentemente. Eu com as minhas espadas, com as minhas adagas, ficou tudo ali no aeroporto. Mas depende do item que comprou, né, Bueninho? Porque o Bueno, qualquer país que a gente vai, ele compra adaga e espada, entendeu? Então é claro que foi confiscado. Agora, a estátua de Ganesha não foi, estátua de Lakshmi, incenso, todo mundo manteve. E ali nós, então, tínhamos duas opções de nós subirmos até a cidade sagrada de Darjeeling. A cidade sagrada de Darjeeling é onde existe um templo de luz do nosso querido e amado mestre Elmória. E muitos de nós, como no meu caso, tinha feito aquela viagem para poder estar em Darjeeling, no templo espiritual do mestre Elmória, do primeiro raio, do raio azul. E ali nós tínhamos duas opções para subirmos até Darjeeling, que é uma subida acentuada, ou de trem ou de ônibus. E nós subimos de ônibus, um ônibus privativo que estava à nossa espera e que levou toda a nossa bagagem. Ali levou um tempo para que todos nós subíssemos até a altura de Darjeeling,
para lá chegando, a gente ainda um pouquinho aproveitando a luz do sol, fôssemos numa feirinha local e todos fôssemos procurar blusas, agasalhos, luvas, cachecóis e tudo aquilo que fosse necessário, porque nós estaríamos saindo de madrugada até Tarde Rio, que era um lugar, né, a montanha do Rio, a colina do Rio, aonde todos nós teríamos um encontro com o mestre e também viríamos o sol nascer, que era o grande elan, né, de todo o povo que mora na região, era ver o sol nascer, porque todos vão em direção a essa montanha do Tigre e ficam olhando ao nascer do sol quando ele desponta. E a cidade toda praticamente entra em êxtase. A cidade e os moradores que estão ali. Eu digo a cidade e os moradores que estão ali porque não tinha turista, pessoal. A gente precisa falar a verdade. Não tinha turista, né? Então, nós éramos turistas em 20, mas o resto era o pessoal que são moradores da cidade de Jardine Claro. e as pessoas que estão em volta da cidade, porque ali ninguém vai fazer tal cerimônia, mas eles fazem sempre, todos os dias. O grande lance é ver o sol nascer, todo mundo se cumprimentar, se abraçar para começar o dia. Essa era a coisa. Logo Então, às todos nós 4 da manhã. Às 4 da manhã. às 4 da manhã que eu vou estar falando a Carmen. Quando eu falo de madrugada, eu não quero precisar a hora, porque tem muita gente, né, inclusive algumas pessoas da família, que acham que a gente não é meio certo, sabe? Porque às vezes a gente passa o dia sem comer, sem almoçar, sem jantar, só visitando as coisas, e nós já fomos chamadas a atenção por causa disso, né? Falar, vocês não comem, tudo bem, mas os outros comem, né? Vocês não dormem, mas tudo bem, os outros dormem. Então, eu não costumo falar muito de horário para não impressionar ninguém, mas naquele caso era necessário sair às 4 da manhã, nós saímos em 4 jipes ou 5 jipes na época, acho que 5, com 4 pessoas dentro de cada um dos jipes e subimos em direção à Montanha do Tigre, para que nós pudéssemos lá fazer a nossa cerimônia. Sim. A nossa cerimônia. Mas nós não sabíamos que até então a cidade e os moradores locais todos estariam lá conosco. Essa Pois que é. foi a grande surpresa, porque chegando lá, depois que nós dormimos, né, acordamos naquele lugar maravilhoso que não tem energia, só tem energia em poucas horas do dia, você só pode tomar banho de tal e tal hora, só tem energia elétrica de tal a tal hora, e o restante é escuro, sem energia. Então, nós estávamos mais ou menos, né, para não usar uma palavra assim muito forte, mas nós estávamos naquilo que a maioria chama de final do mundo, porque nada daquilo que é desenvolvimento, seja ele urbano ou humano, nós tínhamos presente naquela localidade, a não ser uma alimentação muito boa, do café, do jantar, e até mesmo quem quisesse pedir um lanche no hotel, nós teríamos um hotel que, se nós tivéssemos que classificar em estrela, eu não saberia classificar, não tenho condições de classificar em questão de estrela, porque talvez fosse o único da cidade e das localidades em volta, né? Que, por sinal, tinha assim um bule de chá, porque o chá de Jardine é famoso no mundo inteiro. Darjeeling é famosa pelo seu chá, que é colhido naquela região, que é uma região muito alta e muito fria, e apropriado para as folhas de chá, e ao mesmo tempo por suas escolas. As escolas de Darjeeling têm os melhores preparos para todos os alunos da Índia. Então, tinha escolas assim, portentuosas em termos de formação e de conhecimento, que vinha desde a época ainda dos ingleses. Então, tem escolas assim maravilhosas. Além, claro, da gente falar de seus templos. Tinha também muitos templos, né, hindus, muitos templos tibetanos naquela região, porque está muito próximo daquela parte de lá de cima, né, da Índia, muito próximo a todos os outros países que fazem fronteira com a Índia naquela parte. E quando nós chegamos lá, então, em Darjeeling,
nós fomos absorvidos pelo número de pessoas que tinha ali naquele local, todo mundo olhando para o sol e poucas pessoas olhando justamente para a cadeia que estava do outro lado na nossa frente do Himalaia, aonde estava ali presente a maior, a maior eu não digo, entre a montanhas, mas delas todas eu acho que é a melhor parte da cordilheira, eu diria assim, porque as montanhas ali têm uma altura bela, todas elas são brancas, e ali estava o terceiro maior pico, né? A terceira maior montanha da cadeia, daquela cordilheira do Himalaia, que é Kanchenjunga. Kanchenjunga é a terceira maior montanha do planeta, aonde está estabelecido acima dela o templo espiritual da mãe do mundo, segundo Geoffrey Hudson. Geoffrey Hudson também tem livros famosos a respeito dos seres elementais da natureza e dos elementos. A maioria de nós temos esse livro que é um compêndio que fala e absorve toda a natureza do reino elemental, principalmente em fatores a todos os elementos que nos compõem. Então, Kanchenjunga é, na verdade, aonde estava o templo da Mãe Divina, a Mãe do Mundo, a Mãe do Mundo. E grande parte de nós estávamos olhando para o nascer do sol, né? Quando, no meio daquela multidão, a Carmen olha para mim e eu tiro uma fotografia dela, onde todo mundo está olhando para um lado e ela está olhando para o outro. Eu me viro, né? Achando que ela estava naturalmente olhando para mim, né? Eu me viro e olho para o lado que ela estava olhando, que era na minha direção, por isso achei que ela estava olhando para mim, mas estava olhando Kanchenjunga, a montanha branca, e conforme o sol se levantava, o sol refletia na cadeia de montanhas do Himalaia, naquelas montanhas brancas, assumindo uma coloração laranja, uma das coisas mais lindas que eu já vi, pude absorver e tirar fotografia na minha vida. Então, ali foi um momento espetacular e quase que um ápice da nossa viagem. Eu não digo que seja o ápice da viagem, porque ela ainda estava para continuar, mas eu ainda sofreria um impacto maior naquela localidade quando acabou o nascer do sol, né? A cidade inteira volta, desce a colina ou a montanha do Tigre, né? Para os seus labores, para os seus trabalhos, e ficamos apenas o nosso grupo. A Carmen, então, achou o local viável para todo o grupo e fala assim, nós vamos fazer uma cerimônia aqui e vamos fazer um ritual aqui. E o mestre Elmória vai falar com cada um de vocês. Ali já arrepiou até, né, o fiozinho do dente, o fiozinho daquele tapinho que fica no dente preso, ele também se arrepiou ali naquela hora. E a Carmen falou, eu vou chamar em primeiro lugar a Heloísa e depois vou chamar em segundo lugar o Bueno. E depois eu vou dizendo cada um que vai seguindo quem deve vir conversar comigo ou não. Como nós estávamos em 20, cada um que recebia a orientação do mestre Elmória saía isoladamente para um canto para, em silêncio, absorver aquele momento que era um momento único para cada um, já que o mestre Elmória estava falando com cada um. Bom, depois de todos terem falado com o mestre Elmória, que todos tinham se recolhido, cada um a um canto daquela localização onde ele tinha escolhido para falar com cada um de nós, nós, então, depois de um determinado tempo, todos nós fomos para o final da cerimônia, aonde ele se apresentou para o grupo inteiro através de uma mensagem de dispensação e onde todos iam se abraçar. Pessoal, eu sou homem, né? Vocês sabem. E eu fui criado tipo assim, homem não chora, certo? Homem não chora.
E até aquele momento da minha vida, que eu tenha lembrança, eu nunca tinha chorado. É incrível, mas é verdade, eu tenho que falar isso. Até aquele momento da minha vida, eu não tinha chorado, assim, com lágrimas, não tinha chorado. Né? E nós começamos a todos nos abraçar ali, independentemente de quem estava na nossa frente, porque era um momento de êxtase, de euforia, por estarmos naquele lugar e eu, pela primeira vez, estar num templo de luz sagrado que fica sobre a cidade de Darjeeling, né? Ali o templo da vontade divina do mestre Elmória, estava em êxtase, com uma felicidade muito grande e abraçando a todos, quando eu fui abraçar a minha madrinha, né? Que é a Heloísa La Sálvia. Quando eu abracei a minha madrinha, Heloísa La Sálvia, eu não aguentei e não suportei a carga energética e comecei a chorar copiosamente abraçado a ela. A tal ponto que ela não conseguia se desvencilhar do abraço que eu estava dando nela e ela em mim. Até que nós conseguimos desvencilhar para ela poder abraçar outros componentes do grupo. Eu achei uma pedra muito próxima onde tinha acontecido aquilo, sentei e chorei ali aproximadamente, eu não tenho noção, 2 horas consecutivas com soluço, de soluçar, de soluçar. Parece que alguma coisa tinha tirado a tampa, né, ou a rolha de uma garrafa de champanhe, né? Quando explode, sai tudo aquilo para fora, parecia que era aquilo que tinha acontecido comigo. Quando eu voltei em mim, depois de certo tempo, e ali eu sou agradecido ao grupo, a todos os componentes do grupo, que tiveram e esperaram pacientemente para que todos nós pudéssemos descer da montanha do Tigre até a cidade de Darjeeling e o nosso hotel, aonde no dia seguinte todos nós fomos visitar a região, aonde tivemos o conhecimento das escolas, das plantações de chás, que são famosas em Darjeeling. Muitos devem ter já tomado, né, aqueles envelopinhos de chá de Darjeeling, que vem escrito, né? É um chá que é exportado para o planeta inteiro, né? As suas escolas também são famosas. Visitamos vários templos hindus e tibetanos que tem ali na região e nos preparamos, então, para voltarmos e irmos para a capital. E nós fomos, então, para a capital de Delhi, aonde Ok, lá... eu preciso falar duas coisas. Primeiro, que você tem 6 minutos. E a segunda é que na Pax nós temos a sala com todas as tancas, que são aquelas pinturas feitas pelos monges, todas elas pintadas lá em Darjeeling, na primeira viagem da Pax à Índia, há 30 anos atrás. Tem o Buda da cura, tem a história de Buda, tem todas as personificações, tem a Mãe Kuan-Yin, a deusa dos 1000 braços, enfim. Então, tudo que a gente tem na Pax é trazido de locais sagrados. We need 6 minutes, 6 Não, minutinhos. impossible. Impossible, porque eu cheguei exatamente numa boa parte da Índia, aonde a gente não terminou, a gente nem chegou lá no Nepal ainda. Então, Eu eu não sei sei. como é que... Eu acredito que a gente vai ter que fazer uma parte 2, porque se você falar mais que 1 hora, não fica gravado. Ah, entendi. Não, mas tudo bem, tudo bem. Ou a gente pode estar encerrando aqui, era a sugestão que eu ia dar para você. Tá. A gente pode estar encerrando aqui antes de chegar em Delhi, ou eu posso Ó, falar esses 6 minutos ainda sobre Delhi, um pouquinho sobre Delhi, e depois nós poderíamos continuar, que eu acho que aí vem uma parte que muitas das pessoas gostariam de ouvir e se interessam, que é Agra, aonde está o Taj Mahal, claro, né? 30 Eu não anos sei. de Então, Taj. eu não sei se paro agora, antes saindo de Darjeeling, passando, né, para Bagdoga, aonde nós estamos saindo do aeroporto, pegando novamente o avião, todo mundo com as malas e indo para Delhi. E você acha melhor interromper agora e É, começarmos Delhi na semana que vem? Ou Delhi você na acha semana que... que vem, mas eu quero falar do que aconteceu no aeroporto.
Abriram A todas as Profab, nossas malas na pista do aeroporto para ver se não tinha arma, coisa e tal, né? Aquelas coisas. Porque a gente estava lá na divisa com o Tibete, Paquistão, China, Butão e Nepal, entendeu? E tinham 3 desses em guerra. E aí que eles cancelaram todos os voos. Lembra disso, Buenitium? O único lembro, grupo que embarcou, até me arrepia, foi o nosso. 20 pessoas só entraram no avião. Nós, graças ao bom Deus. Nós entramos no avião, eu comecei a chorar, porque começou a tocar a música do Mestre Saint-Germain na Índia, há 30 anos atrás. Você lembra disso, Buenitium? lembro, mas essas questões eu gosto sempre que você entre, porque a questão da guerra, né? Você sabe como eu sou. Eu deixo tudo à parte. Mas essas coisas assim que são influência direta dos mestres das nossas vidas, eu também gosto que você participe e fale, porque senão as pessoas podem achar que nós estamos integrando algo que não tem acontecido sobre uma visão real do que se passou lá Sim, na Índia. E às vezes a Índia ou outros países daquele lado, o Oriente Médio, ou até mesmo a Ásia, às vezes não têm um compromisso de desenvolvimento e até de civilidade como nós temos no Ocidente. E eu não gosto de falar disso porque às vezes pode até inibir determinadas pessoas das suas viagens e dos seus chamados a lugares sagrados, como é o caso da Índia. Eu sim. não falei, e vou deixar para falar, no final da apresentação da semana que vem, da segunda parte, Índia, 30 anos, porque é uma coisa assim que quem visita ou visitará a Índia, eu não digo que vai mudar a sua vida, mas eu digo que vai transformar a sua existência. Mas eu deixo para falar um pouco sobre isso, Carmen, na segunda parte, Índia, 30 anos, na Tá semana que vem. Por ótimo. hoje, Obrigada. por hoje eu quero externar aqui a minha gratidão, a minha gratidão, a minha gratidão. E eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato por pertencer a essa maravilhosa família a qual todos nós chamamos de Pax, que ajudou a nos transformar não só os nossos pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, mas também a nossa alma. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Bueno. Gratidão a você por estar na minha vida ao longo desses 30 anos e por estar dirigindo os trabalhos da Pax. E gratidão ao Mestre Saint-Germain, né? Nesse dia que a gente celebra 42 anos da primeira canalização. A Índia é realmente um divisor de águas, é uma grande escola, né? Quero mandar um beijo para a dona Vera Mendonça, lá da Bahia, que esteve com a gente num dos grupos da Índia em 2009, quando a gente fez também a Índia toda, e realmente é um processo de transformação e de compromisso com a nossa luz e com a nossa verdade. Então, hoje é um dia muito especial. Eu agradeço a vocês que estão com a gente aí na live, quem vai assistir depois. E considerem viajar sozinhos, em grupo, com quem quiserem, porque é a forma que nós temos de aprender, crescer e avaliar a nossa existência e aprender realmente o real sentido da vida, né? São Germain, quando marca as peregrinações, eu não tenho muita noção geográfica dos lugares e quando ele pede para a gente estar fazendo oração, a gente faz oração, sem dúvida nenhuma. Então, graças a Deus, é um momento de mudança e agora precisamos dirigir todo o nosso amor e cura para o Oriente Médio e para todos os países em conflito e em guerra, que na realidade são 31 lugares hoje no planeta. Então, que a luz de Deus possa trazer benevolência, misericórdia, perdão e que a grande Mãe Índia inspire, abençoe e cure toda a humanidade através de todas as 5 principais religiões lá. Né, Bueno? Quer falar mais alguma coisa? Não, Carmen, eu acho que nós já falamos tudo nessa primeira parte, temos que muito falar ainda na segunda parte, que tem lugares maravilhosos que nós visitamos e que é e deve ser, de, pelo menos, de visualização ou de conhecimento daqueles que vão para a Índia. Porque podendo visitar, visite. Como eu disse, foi uma viagem de 22 dias, não é uma viagem pequena, aonde nós fomos do norte ao sul, do leste ao oeste, passando pelo centro e conhecendo os melhores e as maiores, vamos dizer assim, não só cidades, mas localidades sagradas
que nós temos ainda, né? Amém. Então, aqueles que puderem e estiverem conosco na próxima semana vão sentir pelas minhas palavras e verem depois com os próprios olhos, pesquisando ou viajando até aquela localidade, o quão é sagrado aquela terra, Amém. a Índia. Gratidão, Bueno. Passamos do horário. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê, família Pax.